em nossas vidas. Amém. Nós acreditamos que o Espírito de Deus se faz presente. Acreditamos que hoje Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Cremos que essa poderosa palavra viva, verdadeira e eficaz, ela não volta vazia. Foi lido hoje na leitura oficial lá em Isaías 55 que o Senhor, que é o Senhor que envia a sua palavra e ela jamais volta sem eficácia, jamais volta sem efeitos, jamais volta sem nenhuma ação sobre a vida do homem. É o Senhor poderoso para convencer pelo Espírito Santo de Deus o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Nós temos que entender a graça e a ação de Deus e fazermos com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, toda a nossa devoção, o perfil de sermos servos obedientes e fiéis ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero justamente falar sobre isso. O Espírito Santo nos deu e eu quero compartilhar. Essa palavra não é minha, é de Deus. Está no livro de Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Ofertas. Quantas ofertas as pessoas estão aceitando por aí? Quantas promessas as pessoas estão aceitando por aí? Quanta ilusão o diabo está lançando por aí? Mas existe ainda homens fiéis, existe ainda mulheres fiéis, existe ainda servos e servas do Senhor, existe ainda pessoas que sabem pagar o preço, existe a atuação soberana do Espírito Santo sobre a face da terra, existe um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro que aguarda o arrebatamento. Amém? Daniel capítulo 1. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. A todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus. Se houver como arrumar um tempo, despisse de um tempo agora para acompanhar a leitura, para acompanhar a meditação da palavra, faça. É vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. O tema da leitura: a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Esse é o tema da leitura. Aleluia. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e o vinho que ele bebia, em que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Misael e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abdênego. E Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens
que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao seu despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirava a porção do manjar deles, e o vinho de que eles bebiam, e o vinho de que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre os que o rei lhes perguntavam, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor. Possamos meditar nessa palavra hoje. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que previne. A Bíblia diz que Deus ama o homem, ama os seus escolhidos, ama os seus filhos. E o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, era um povo escolhido por Deus. Ele era como a menina dos olhos do Senhor. Deus velava para aquele povo. Mostrou por várias vezes os sinais, os prodígios, para que aquele povo se sentisse guardado, protegido, se sentisse abençoado por Deus. Deus fez promessas àquele povo, mas aquele povo, por muitas e muitas vezes, entrou em idolatria a outros deuses. Entrou com rebelião, entrou com prostituição, pecado, entrou com todo tipo de erros e falhas aos olhos do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus já vinha repreendido muitas das vezes, mas a Bíblia diz que Deus, Ele ama, mas também Ele repreende e castiga quem Ele ama. Aleluia. Às vezes as pessoas pensam que só amor, só amor, só amor. Não. Existe a repreensão e também existe o castigo. É verdade. Por muitas vezes Deus usou os grandes profetas para repreender aquele povo e lhe dar um aval sobre o castigo que poderia vir. E aconteceu. Deus entrega nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o reinado de Judá, todo o reinado de Jerusalém. É verdade. A Bíblia fala que em uma incursão de guerra, o rei Nabucodonosor sitia toda Judá. O rei Joaquim foi entregue nas mãos do rei Nabucodonosor porque Deus assim permitiu. Se nós pegarmos o versículo 2, diz que, ó o versículo 2: e o Senhor os entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Quem entregou foi o próprio Deus, que permitiu que Nabucodonosor tivesse vitória naquela empreita militar, naquela batalha, naquela ação militar. Existe ali uma ação que foi dada pelo próprio Deus. E aí às vezes a gente pensa que Deus só traz bênçãos, só traz novidades, só traz coisas boas, e não é verdade. Deus às vezes castiga o rebelde. Deus às vezes
castiga o desobediente. Deus às vezes castiga aquele que é pecador e não quer o arrependimento, que entende, sabe da sua iniquidade e não quer ter parte com Deus. Prefere viver uma vida outrora, uma vida de idolatria a outros deuses, de erro e iniquidade. Mas a Bíblia fala que no meio dessa batalha, dessa guerra, dessa perda horrenda, até os utensílios de valores espirituais que estavam na casa, no templo, no tesouro do Senhor, foram levados, sequestrados, foram levados de despojo, como despojo de guerra. Nabucodonosor pegou os utensílios de adoração da casa do Senhor e colocou na casa dos seus deuses. Olha as afrontas. Os filhos escolhidos, amados, eleitos por Deus, estavam sendo levados como escravos. O rei Joaquim, rei de Judá, era mantido como escravo. Entenda que a situação não foi simples. E em outra incursão, a Bíblia diz que Deus permite que Nabucodonosor envia o responsável pelo exército Apenaz a buscar jovens que viviam no palácio do rei Joaquim, que viviam na linhagem real, que viviam numa área mais exuberante. Entenda que Deus pegou os nobres, os grandes, e colocou como escravos. E dizem os grandes historiadores e teólogos que foram em torno de 130 jovens que foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor. Mas o propósito do rei Nabucodonosor era colocar aqueles jovens, aqueles rapazes de boa aparência, perfeitos, cultos, que estavam sendo criados na presença real, para que eles fossem futuramente seus conselheiros, que fossem futuramente homens de confiança, que estivessem ali para aconselhar com tua sabedoria, para aconselhar com teu conhecimento, para aconselhar com sua virtude. Esses jovens saíram do palácio do rei Joaquim em Judá e foram para o palácio do rei Nabucodonosor. O tratamento que o rei Nabucodonosor deu um tratamento de como príncipes para eles, tratamento nobre para com eles. Eles ficaram por 3 anos sendo tratados de forma ilustre, recebendo cultura na linguagem, recebendo ensinamento na língua dos caldeus, recebendo todo um perfil de tratamento como vestimentas e moradias no próprio palácio do rei Nabucodonosor. Recebeu uma estrutura de vida que aos olhos de muitos não era nem ser escravos. Eles estavam ali submissos, mas estavam vivendo uma vida de nobreza. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós não conseguimos perceber que Deus, Ele tem o poder, olha só, Deus tem o poder de agir de uma forma soberana, que é a contramão dos nossos olhos. O diabo muitas das vezes quer nos aprisionar, e nos aprisiona não com batalhas e com lutas, não com provações e tentações, mas muitas das vezes aprisiona o homem com toda a sorte de bem sobre a face da terra, com toda a sorte de riqueza e poder sobre a face da terra. É como se o homem estivesse é como se o diabo ele tivesse feito ali uma cela, tivesse feito ali um presídio, tivesse feito ali um cercado, mas com portas abertas, e dentro daquela prisão, dentro daquela cela, tivesse todo o conforto do mundo, porque eles estavam sendo levados como escravos, mas dentro daquela escravidão, dentro daquelas celas, havia todo luxo, havia toda a conquista, toda a ostentação, tudo que o mundo acha do melhor, havia toda a oferta de prazeres e alegrias. Não é diferente dos dias atuais. Não é diferente dos dias atuais. Às vezes nós ficamos entediados e pensamos conosco: Senhor, por que o ímpio prospera tanto? Por que aquele homem que não serve ao Senhor? Por que aquela mulher que não serve ao Senhor está crescendo cada vez mais, está prosperando cada vez mais, está vivendo uma vida de conquistas cada vez mais? E a gente não percebe que às vezes todo o tesouro que ele tem é focado somente neste mundo, é focado somente no que nós possamos ver. Mas o que Deus tem preparado para nós é muito além, muito maior, muito melhor. Começa com a palavra chamada eternidade. Tudo que Deus fez para nós é eterno, tudo que Deus nos dá é muito maior e melhor do que possamos pensar.
Esses 130 jovens foram lançados no palácio do rei, mas entre esses 130 jovens que se corromperam, que se envolveram, que se deixaram levar, que começaram a participar dos tratamentos, passaram a ter prazeres de cuidados do rei, todos eles se corromperam. Mas a Bíblia diz que no meio dos 130 jovens tinham 4 que decidiram não ter a sua identidade roubada, que decidiram não ter a sua moral corrompida, que decidiram não participar das ofertas que o mundo oferece, que decidiram não se corromper com o que o diabo lhe bota como prazer. A Bíblia diz que o rei colocou aqueles jovens em o seu palácio, colocou aqueles jovens aos seus cuidados, tratou aqueles jovens de formas especiais, com roupas e moradias especiais, colocou pessoas para lhes ensinarem a língua dos caldeus, colocou pessoas para cuidar especificamente deles, para que eles se formassem em tudo que eles precisavam para servir o rei futuramente. Por 3 anos eles viveram um perfil de adaptação e aperfeiçoamento, e tudo que o rei podia fazer, ele fazia para que aqueles homens se sentissem cada vez maiores e melhores, adeptos a estar submissos a Nabucodonosor, a virar conselheiro de Nabucodonosor. Mas entenda uma coisa, no meio daqueles 4, no meio daqueles 134 não se dobraram. A principal ação do diabo é de oferecer prazeres e guloseimas. Quantos pratos estão sendo oferecidos? Quantos prazeres estão sendo oferecidos? A Bíblia fala que o rei, ele fazia questão que todos aqueles jovens de boa aparência, cultos em ciência, sabedoria, entendimento, aqueles jovens perfeitos, aqueles jovens que já viviam numa vida nobre e reais, eles comiam na mesa com o rei, comiam da comida do rei, comiam e bebiam do vinho do rei, que eram especiais, que eram os melhores manjares, as melhores carnes, os melhores tratamentos. Os eunucos comiam primeiramente para saber se tinha algum envenenamento, para que o rei não sofresse. Olha só como era delicada a alimentação, olha só como era delicado o cuidado. E aqueles jovens decidiram participar de tudo que o rei daquele mundo ofereceu, tudo que o rei daquele reinado ofereceu, tudo que o rei que levou eles cativos ofereceu. Quantas pessoas não estão entendendo que o rei desse século, o príncipe desse mundo, que esse mundo jaz no maligno, está colocando cativo, prisioneiro, escravos, muitos estão lhe oferecendo todo tipo de prazeres, todo tipo de guloseimas, todo tipo de pratos, e eles não veem que estão sendo encarcerados e afundados cada vez mais. É como eu disse, é como uma cela da prisão com a porta aberta, com todos os prazeres dentro, mas existe um dia chamado acerto de contas, e o dia do acerto de contas, essa porta dessa cela vai se fechar. As pessoas vão querer buscar ao Senhor, mas não vão poder. As pessoas vão querer ter o arrependimento, mas não vai ter mais como consertar. As pessoas vão buscar os pastores, as igrejas, as portas abertas, mas o arrebatamento já aconteceu. Nada mais divino estará sobre a face da terra. A Bíblia diz que muitos correrão do norte ao sul, do oriente ao ocidente, em busca da palavra, com fome, com sede da palavra, e não encontrarão. A Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aqueles 4 jovens decidiram não se corromper com a comida do rei, decidiram não se corromper com o vinho do rei, decidiram não se corromper com o conforto e com todo o luxo que o rei estava oferecendo. As pessoas hoje em dia se corrompem, as pessoas hoje em dia estão se vendendo. Quantos relacionamentos estão sendo feitos pelos valores que o homem tem, pelos valores que a mulher tem? Se uma mulher é empoderada, com muito dinheiro, com muito poder, com muita influência, quiser namorar com um rapaz mais novo, sabendo que ele está afim dela só por interesse, e ela está pagando, vira um contrato, não um casamento. Se os homens mais velhos quiserem ter relacionamento com as meninas mais novas, sabendo que elas estão interessadas somente no que eles podem lhe dar, no que ele pode oferecer, vira um contrato, não vira um casamento, não vira uma relação com a presença de Deus. E isso está sendo influenciado não só na vida pessoal, matrimonial, sentimental, mas também na vida profissional. Quantos patrões estão falando hoje, faz hora extra porque eu preciso de você, e a pessoa sabendo que tem um culto de Santa Ceia, sabendo que tem um congresso, sabendo que tem a visita no lar, sabendo que tem a campanha na casa da irmã, sabendo que tem que orar pelo vizinho, sabendo que tem a
a responsabilidade da oração da igreja. Quantas pessoas falam, tudo bem, eu faço a hora extra, porque preferem não confrontar ou afrontar o patrão, mas preferem colocar a igreja em segundo plano, a obra em segundo plano, o desejo de servir a Deus em segundo plano, coloca Jesus em segundo lugar e fala, Jesus, o Senhor entende a fidelidade e o amor de Deus, nos ensina que nós temos que honrar ao Senhor com tudo que temos e somos. É Ele que é o nosso provedor, não é o patrão, não é a empresa, não é o registro na carteira, não é o salário mensal, porque tudo isso pode frustrar. A empresa pode falir, o patrão pode te mandar embora, o recurso mensal financeiro pode acabar, mas a fidelidade de Deus nunca acaba, a graça de Deus nunca acaba, o amor de Deus nunca acaba, a misericórdia de Deus nunca acaba. Não dá para trocar o certo pelo duvidoso, não dá para trocar o que é correto, o que é bom, o que é fiel da parte de Deus, em troca dos prazeres do serviço deste mundo. Para você ter uma noção, a Bíblia diz que lá o chefe dos eunucos decidiu mudar a identidade de todos esses jovens. Decidiu mudar o nome, o caráter, e é o que o diabo faz. É o que o diabo faz. O diabo, ele tenta roubar, ele tenta frustrar tanto a mente e o coração do homem que ele perde a sua identidade. Ele não se vê mais como filho do rei. Ele não se vê mais como servo do Senhor. Existem ações que mostram que o homem que se afasta da verdade, que se afasta da fidelidade, que se afasta do conserto, que se afasta da aliança com Deus, ele perde tanto o seu caráter, tanto a sua idoneidade, que ele não consegue mais olhar para trás e se sentir amado por Deus, se sentir querido por Deus. Vira um vazio, o pecado gira uma muralha, uma barreira entre o homem e Deus. E é isso que o mundo está tentando fazer nos dias atuais com os que estão afastados. Trocar o seu caráter e a sua identidade. A Bíblia nos dá um exemplo. A Bíblia nos ensina que existia um príncipe, filho do rei Saul, neto do rei Saul, chamado Mefibosete, que perdeu-se em uns confrontos, os movimentos, e ficou aleijado, e foi lançado para uma terra chamada Lodebar, uma terra de esquecimento, de dores, de males, e por muitos anos ficou perdido. E a Bíblia de repente fala que Deus coloca no coração de Davi o desejo de abençoar alguém da descendência do rei Saul. E fala, e um levanta e fala, não, tem um príncipe ainda, que está lançado no deserto, que está lançado no esquecimento, que está lançado numa terra de dores. Davi fala, traz esse homem para a minha presença. E quando Mefibosete chega na presença do rei Davi, fala para ele, rei, o que deu no Senhor de lembrar desse cão sarmento do deserto? Meu Deus, olha aí. Ele tinha perdido em si a sua identidade. Ele tinha perdido em si toda a tua aliança, toda a sua genealogia de príncipe. Ele era filho do rei, mas ele perdeu esse vínculo, se colocou como um cão sarmento na presença do rei Davi. E o rei Davi decidiu honrá-lo. Porque Deus faz da mesma forma. Pega um homem sem identidade, pega um homem sem caráter, pega um homem cheio de vícios e pecados e transforma, limpa, cura, lapida, tira ele do charco do pecado do lodo e coloca ele assentado no lugar de príncipes, como Davi fez para Mefibosete. Olha só, a partir de agora todos os seus bens serão restituídos. A partir de agora todas as terras serão restituídas. E a partir de agora você vai se vestir do bom e do melhor e vai comer em minha mesa, na mesa do rei. Deus tem preparado vitórias, mas precisa que o homem não se corrompa. Precisa que o homem viva uma vida de integridade. O chefe dos eunucos decidiu mudar. Eu fui pesquisar o nome. Eu até fiz um rascunhozinho aqui. Não sou de fazer rascunho, eu fiz um rascunhozinho aqui. Olha só como o diabo é sujo. Olha como o diabo quer te enganar. Olha como o diabo quer te iludir. Imagina um que está te oferecendo todo do bom e do melhor. Vem cá, rapaz, come comigo aqui, ó. Olha essas carnes especiais. Olha só essa comida feita no alto luxo, no alto padrão. Tudo que você almejar ou desejar tem aqui. Olha só a riqueza, o luxo, olha a mesa, olha o conforto, olha o servo servindo. Olha o vinho de qualidade. Olha tudo que você tem aqui, você não vai encontrar em outro lugar. O reinado babilônico era o mais poderoso na época. Era o mais influente. Rei Nabucodonosor era o semblante de poderio daquela época. E foi o próprio rei que decidiu honrar aqueles homens, fazendo eles comer na mesa. O diabo às vezes quer mostrar que é melhor ficar no mundo, que os prazeres do mundo são melhores, são mais constantes, são mais prazerosos, mais enriquecidos.
de cada um deles. O nome Daniel, em hebraico, Daniel, na linguagem original, representa Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é meu socorro. Aleluia. Vem o chefe dos eunucos e muda o nome deles. E começa a colocar, olha só, de Daniel colocou Belsazar. Belsazar já significa Bel protege a sua vida. Meu Deus. Começou a mudar o contexto. Daquele homem que era Deus é meu juiz, já está colocando Bel protege a sua vida. Mudou o contexto. Meu Deus. Já colocou Deus de lado. Já colocou o poder do nome de Deus, a fidelidade de Deus, colocou de lado. É verdade. O homem tentou mudar o nome, mas não mudou a identidade. Mudou o nome no papel, mas não mudou o caráter do coração. Glória a Deus. Chegou Obrigado, Jesus. para Ananias e transformou o nome dele, mudou o nome dele para Sadraque. Sadraque representa amigo do rei. Meu Deus. Tirou o nome de Yahvé, é misericordioso, para ser amigo do rei Nabucodonosor. Olha aí, meu Olha só a finalidade do nome. Olha só, o rei que está lhe proporcionando todo o prazer, toda a ganância, toda a gula, todos os afazeres, bota o nome dele com o significado de amigo do rei. Eita. Podia ter colocado o nome com um significado diferente, mas ele continuou sendo amigo do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele continuou sendo fiel. A vida dele não mudou. Ananias não perdeu a aliança com Deus. Aí pegou Misael e colocou o nome para Mesaque. Mesaque representa quem é como Deus, lua. É o sangue de Jesus. Colocando uma entidade ali para o significado do nome. Colocando uma identidade pagã, um culto pagão, mudando a filosofia. Aí colocou o nome de Azarias para Abdênigo. Abdênigo representa servo do Deus Mercúrio. Meu Jesus. Olha só como o diabo rouba. Olha só como o diabo ele tenta manipular. Quantas pessoas nós vemos que cederam aos prazeres do mundo, cederam à ostentação do mundo, que não quiseram carregar a sua cruz, não quiseram renunciar a si mesmo, que largou, abandonou o caminho do Senhor e cedeu ao convite do traficante na esquina. Fuma um cigarrinho aí, não tem nada não. Cedeu ao convite do amigo na balada, toma uma cervejinha aí, não tem nada não. Cedeu ao convite daquela que estava lá flertando no fluxo, deitou-se com ela, caiu com ela, pegou com ela. Repara que começa com pequenos detalhes, começa com pequena influência, começa com pequenas ações. Daqui a pouco o homem se perde, peca, vira iniquidade, tem vergonha, porque o pecado gera vergonha, o pecado gera um certo receio de conversar com Deus. Lembra lá de Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido, o que eles fizeram? Automaticamente sentiram vergonha, porque descobriram que estava nu, e fizeram cobertura de vestes com folhas, se escondeu de Deus. Deus desce toda tarde para conversar. Adão, cadê você, Adão? Por que Deus não sabia? Estava lá Adão e Eva escondido. Estava lá Adão e Eva atrás das moitas, atrás das árvores escondido. E Deus chamando: Adão, cadê tu, Adão, meu filho? Cadê você, Adão? Onde está você? Eu quero conversar com você. Adão aparece: ô Senhor, fiquei com vergonha, descobri que estava nu. Quem falou que você estava nu? O pecado faz isso. O pecado gera vergonha. O pecado gera um bloqueio. Se você que vive uma vida de iniquidade, você que vive uma vida de pecado, você que vive uma vida de transgressão, reconhece os seus erros, sabe que está fazendo o que é errado, mas o arrependimento pelo poder dessa palavra hoje chega no teu coração, renda-se ao Senhor em oração, dobra os seus joelhos, entrega a sua vida ao Senhor, clame socorro ao Espírito Santo de Deus, que não importa a identidade que o diabo tenta te colocar no mundo, mas o importante é a identidade que Deus te põe nos céus. Repara que muitos estão querendo viver uma vida de prazeres, tendo a sua identidade mudada, mas o fim dessa promessa de prazeres é fim de morte, é fim de dores, é fim de mágoas, é fim de destruição. O diabo ele não dá um ponto sem nó. O diabo não é misericordioso, não é justo, não é bondoso. O papel do diabo é matar, roubar e destruir. É verdade. A Bíblia diz que estes quatro homens, Daniel,
Louvado seja Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram fazer um voto entre si. Olha, não importa se nós somos em muitos, tem mais de 100 aí que vai sucumbir, tem mais de 100 que vai estar lá bajulando Nabucodonosor na mesa, tem mais de 100 que vai se embriagar. Durante esses 3 anos, você pode ter certeza que o tratamento vai ser tão bom que eles vão querer fazer parte do que o rei tem te oferecer, do que o rei deste mundo, do que o rei que está escravizando, do que o rei que está colocando eles em humilhação. Tudo que eles oferecerem, eles vão aceitar. Mas vamos fazer uma aliança entre nós, vamos fazer um pacto entre nós. A nossa fidelidade continua ao nosso Deus Yahvé, a nossa confiança continua ao nosso Deus Yahvé, as orações continuam ao Deus Yahvé. Nós continuamos andando em fidelidade ao Senhor, continuamos andando em verdade ao Senhor, e sabemos que Ele continuará sendo o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fidelidade. Eles fizeram um pacto entre si, e Daniel encabeçou aqueles 4. Daniel foi o cabeça, foi o líder, foi aquele que falou em nome dos 4. E chegou para aqueles que estavam cuidando do que comia e bebia, porque o despenseiro colocou um para cuidar só dos 4. E a Bíblia fala que Deus, em sua ação poderosa, vendo aquele voto, aquela aliança que os 4 fizeram, colocou amor no coração do eunuco para com Daniel, colocou bondade. Daniel falava, ele sentia bondade, sentia amizade. Gerou amizade, Marcelo. Sabe quando você tem afinidade? De repente você fala, rapaz, eu gosto desse cara, rapaz, esse cara é bom de assunto, rapaz, esse cara é agradável de estar do lado, ele é acessível, tem boas palavras, sabe dar bom conselho. Sabe o que é isso? A presença de Deus atuante na vida do servo, atuante na vida daquele que é fiel. A Bíblia diz que houve compaixão e misericórdia, bondade nas ações do eunuco sobre a vida de Daniel. E Daniel fala, olha só, decidi no meu coração eu decidi no meu coração, mas os meus amigos, de não se contaminar, de não participar da comida e da bebida. Nós não queremos nada do que o rei oferece como comida, do que o rei oferece como manjar. Traz para nós só legumes e água. Nós vamos passar a comer só legumes e beber só água. Ele vai, rapaz, você é doido, meu pescoço está em risco, a minha cabeça pode rolar. Foi o próprio rei que deu a ordem. Foi o próprio rei falando, eu tenho que dar o que comer e que beber para todos vocês iguais. E se houver diferença no seu rosto, e se vocês emagrecerem, e se vocês adoecerem, e se vocês ficarem mais debilitados, e se notoriamente olhar para você e ver o rosto de vocês mais tristes, como é que vai fazer? O rei vai chegar em mim, vai contextualizar, eu não tenho o que falar, a não ser a verdade. O rei vai mandar me matar. Deus dando sabedoria, Deus dando graça, e ele sabendo que estava na proteção e no querer de Deus, lança um desafio. Olha só a ousadia do homem de Deus, olha só a ousadia da mulher de Deus. Quando o homem e a mulher está na presença de Deus e é guiado por Deus, pode agir na contramão do que os homens pensam, porque se Deus deu um aval no céu, se Deus assinou no céu, a vitória é certa. Não importa o que o homem acha que é correto, porque o coração do homem é pobre, tolo e enganoso. Quem é que pensaria de uma forma ampla? O cara está comendo lá uma picanha, uma maminha, uma fraldinha, hein, Marcelo? O cara está comendo lá os frangos, os assados, os peru, está comendo tudo do bom e do melhor, está enchendo a barriga, cheio de proteína. O cara lá está todo satisfeito, bebendo do melhor vinho. E eu vou comer legume, vou comer cebola, pepino. Como é que eu vou? Eu vou comer o legume. Como é que eu vou ficar gordo? Como é que eu vou ficar magro? Como é que eu vou ficar forte? Como é que eu vou ficar corado? Como é que eu vou ficar maior e melhor que aqueles homens? A nossa visão humana, o nosso raciocínio humano, o nosso entendimento, o nosso coração sempre vai julgar em favor da nossa carne, sempre em favor dos nossos prazeres. Mas entenda que a contramão é uma vida espiritual com Deus. Ele falou e Deus assinou nos céus. Põe um teste aí, 10 dias. Como é que um homem engorda em 10 dias? Como é que o homem fica mais corado, mais forte em 10 dias? Comendo só legume. Eu vou lá comer uma berinjela, vou comer O cara vai emagrecer, a tendência é que o homem se acabe. O que aconteceu? Houve uma ação espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, não importa o diagnóstico que o médico falou, não importa o que o dono da empresa falou, não importa o que o macumbeiro falou, não importa o que o feiticeiro falou, não importa o que o invejoso falou, não importa o que o caluniador falou. Se você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, se você tem uma vida de integridade com Deus, toda palavra de maldição, todo projeto
ferramenta forjada no inferno não prosperará contra a tua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não prosperará contra a tua vida. O chefe dos eunucos olha e fala: rapaz, eu vou morrer com essa história 10 dias. Mas 10 dias passa rápido, vamos fazer um teste. Eu sei que em 10 dias vocês vão ficar magros. Eu sei que em 10 dias vocês vão passar fome. Eu sei que em 10 dias vocês vão ver um banquete lá, as carnes sendo rasgadas, o povo comendo à vontade, bebendo vinho com toda alegria. Vocês vão acabar recebendo. Porque o diabo espera isso. O diabo oferta e mostra para todos que estão ao redor que o melhor caminho é aquele caminho do prazer. Mas o homem, quando tem caráter, integridade, fidelidade para com Deus, ele não se deixa corromper. Verdade. Quantas pessoas estão sucumbindo aí aos comprometimentos que o diabo está oferecendo nas igrejas? Verdade. Muito. Vai lá, rapaz, mentirinha, não tem nada não. Meu Deus. Vai lá, rapaz, canta menina, não tem nada não. Vai lá, rapaz, adultera, arruma um amante, não tem nada não. Vai lá, rapaz, toma uma cervejinha, não tem nada não. Vai lá, rapaz, um cigarrinho na hora de dormir, não tem nada não. Vai lá, rapaz, pega um pouquinho do dia da igreja, tem muito, não tem nada não. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de pecado e de erro, e o diabo continua influenciando na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua escola, no meio dos seus amigos e dentro da igreja. Enquanto a pessoa não andar sendo um verdadeiro adorador, sendo provado e aprovado, não tendo do que se envergonhar aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Porque aos olhos dos homens, aos olhos do chefe do eunuco, que estava responsável em alimentar, aos olhos de todos aqueles 130 jovens que foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor, aos olhos do próprio rei Nabucodonosor, tudo aquilo era loucura. Vocês vão parar de comer e beber o que eu estou oferecendo para comer legumes, para tomar água. Esses caras estão malucos, vão morrer os 4, que apostar quanto? Meu Deus. Porque o diabo lança, aposta com a sua vida. Existe uma guerra espiritual, irmãos. Existem centenas de milhares de demônios lutando contra anjos. Eu insisto em dizer isso em toda a pregação, para tentar ganhar a tua alma, recompensa a tua alma na eternidade. A quem você vai servir, a quem você vai andar com fidelidade, a quem você vai andar nos caminhos. Daniel falou: se não 10 dias, dai-nos o prazo de 10 dias, só dá legumes e água para a gente, você vai ver. E depois você julga com seus olhos. Glória a Deus. Espera o poder, a ação, a manifestação sobrenatural de Deus. E depois você vai olhar com seus olhos, aí você faz o que você achar melhor. Ele já colocou o pensamento, o sentimento, o coração daquele homem nas mãos de Deus. Sabia que Deus estava agindo, sabia que existia a poderosa mão de Deus na história. E a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém tem o poder de impedir Deus agindo em teu favor, manifestando glória e poder para te favorecer, te abençoar. A Bíblia diz que eles concordaram, fizeram uma aliança entre eles, começou a tirar o que comer e o que beber da mesa do rei, colocou eles à parte e começou a dar só legumes, começou a dar só água. 10 dias se passaram. 10 dias se passaram. O chefe dos eunucos chega neles e fala assim: ei, rapaz, vamos ver como é que tá. 10 dias passou. Rapaz, tu tá mais gordinho? O que aconteceu? Você ganhou peso? Rapaz, o cara tá fortão, corado, rapaz, bonito. Que legume é esse? Existe virtude no céu, meu irmão. Que água é essa? Existe graça no céu dessa água. A alimentação nos dias atuais é o poder da palavra de Deus. A alimentação para a vida do homem que está enfraquecido, debilitado, que está raquítico espiritualmente, é a palavra de Deus. A água que sacia a sede, que sacia a secura da vida do homem, é o poder dessa água viva que jorra dos céus para mudar a vida do homem, para lavar, redimir, transformar, unificar, santificar o homem. A Bíblia diz que em 10 dias ele se apresentou ao eunuco, e o eunuco falou: rapaz, vocês estão aprovados. Pode deixar. Por 3 anos eles comeram só legumes e água. 3 anos, deixa eles sendo tratados só com legumes e água. 3 anos se passaram. Em 3 anos a Bíblia diz que eles não sucumbiram nenhuma vez. Em 3 anos eles viram o cheiro da carne, Marcelo. Eita, cheiro bom, mas eu vou comer meu legume. Em 3 anos eles viram os pratão passando, os vinhos passando, todo mundo regalando, todo mundo bebendo, brincando, rindo à vontade, todo mundo fazendo a vontade do rei Nabucodonosor. Está todo mundo hoje fazendo
fazendo a vontade do diabo e achando que está certo, fazendo a vontade do que o mundo oferece e achando que está certo, se envolvendo e se enlaçando com o pecado e com a iniquidade e achando que está certo, achando que nós estamos errados, achando que os crentes aqui são malucos, achando que os crentes estão esperando numa loucura vã. E o crente está aqui, lavado, remido no sangue do Cordeiro, embaixo das poderosas mãos do Senhor, aguardando o arrebatamento, esperançosos nessa palavra, com fé atuante nessa palavra, praticando e vivendo essa palavra, anunciando o poder dessa palavra. E para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso é loucura. 3 anos, Marcelo, não pegou um pedacinho de picanha para comer, Marcelo? 3 anos, velho. Não deu um golinho no vinho, não deu. Porque eles sabiam que tudo aquilo ali era consagrado, tudo aquilo ali não vinha da parte de Deus, tudo aquilo ali poderia corrompê-los, tudo aquilo ali podia levar a aliança que eles fizeram entre eles e perante Deus cair por terra. Entenda, quando você forma um compromisso, uma aliança, um concerto com o Senhor, faça o seu papel, porque Deus fiel sempre vai realizar o papel dele sobre a sua vida. Sabe qual foi o resultado dessa aliança? Sabe qual foi o resultado dessa verdade? Sabe qual foi a realidade desse esforço? A recompensa desse esforço. Existe sempre uma recompensa. Deus é um patrão maravilhoso. Jesus Cristo é nosso patrão com excelência. Ele jamais abandona os seus. Ele jamais frustra os seus. Ele jamais decepciona os seus. Ele jamais é infiel. A Bíblia diz que no fim dos 3 anos, Deus recompensou esses 4 jovens. Deus recompensou a eles com toda a sabedoria, com toda a inteligência que existia. Deus recompensou aqueles com uma ciência tal, com a sabedoria, com o entendimento tal, que não deu para se comparar com os magos, com os conselheiros, com os feiticeiros, com todos os cultos que estavam no palácio. Já viviam no palácio, eles foram treinados por 3 anos, eram jovens imaturos. De repente a Bíblia fala que esses 4 se destacaram e foram 10 vezes achados mais sábios que todos os outros. E não foi todos os outros que vieram lá de Judá, foram os que já estavam na presença do rei por um tempão, capacitados e treinados, como magos, conselheiros, adivinhos e conselheiros. A Bíblia fala que o próprio rei avaliou, o próprio rei colocou um por um na frente deles. O próprio rei, terminando os 3 anos, eles pararam e deram uma entrevista, fizeram uma prova oral. Eu imagino as perguntas que o rei Nabucodonosor deve ter feito. Eu imagino as ciladas, as pegadinhas. Eu imagino todas as questões, todos os setores que devem ter sido realizados. Essas perguntas. Mas quando chegou em Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a Bíblia diz que entre esses foi derramada a unção e a glória de Deus. Toda a sabedoria dos céus veio sobre a vida deles. Eles foram honrados pela fidelidade deles. Eles ganharam inteligência porque eles foram fiéis. Eles ganharam ciência porque eles foram fiéis. E a Bíblia diz que ainda Daniel, que encabeçou, que liderou os 4, ele deu também o poder de interpretações. Glória a Deus, aleluia. Se nós pegarmos os 12 capítulos do livro de Daniel, escrito pelo próprio Daniel, mostra que do 1º ao 6º capítulo foram ações vividas. E do 7º ao 12º capítulo foram ações reveladas. Sabe por que ele ganhou esse perfil de revelação? Sabe por que ele ganhou esse perfil de intimidade? Para que Deus revelasse o futuro, revelasse o Apocalipse, revelasse os últimos dias, porque ele foi fiel desde o começo. E aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até os dias de Jesus. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, pode ter certeza que ele é fiel para te dar força. Pode ter certeza que ele é fiel para te honrar. Pode ter certeza que ele é fiel para aperfeiçoar tudo que tem de projeto, de sonhos dos céus, de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aqueles homens foram provados e testados. Aqueles homens foram testados pelo próprio rei. O próprio rei ficou admirado. Você quer um exemplo da fidelidade de Daniel? Você quer um exemplo da grandiosidade de Daniel? Daniel passou no fim da sua história a ser governador. Daniel passou a ser ministro. Daniel passou a ser o chefe de todos os conselheiros. E quando você começa a se destacar, quando pequeno, todos os que estão velhos de casa já se tornam teus inimigos, já se tornam seus acusadores, já não querem mais saber de você, já não querem mais andar com você. O cara chegou agora, rapaz. Eu estou aqui há 30 anos servindo o rei Nabucodonosor.
dando conselho, sendo todo ilustre com ele, emprestando todo o meu conhecimento e sabedoria, aconselhando ele tantas vezes. Chegou um cara agora, rapaz, já se tornou chefe, já se tornou meu patrão, já se tornou meu líder. Que história é essa? Eita Deus. Deus, ele está a fim de te honrar, mas ele quer saber o que tem dentro do teu coração. Verdade. Deus está a fim de te recompensar, mas ele quer saber o que se passa dentro dos seus sentimentos. Às vezes Deus envia pelo Espírito Santo de Deus você no deserto, você é provado, só para saber se você vai vencer a batalha ou não. É verdade. Só para saber se você vai vencer aquela dificuldade com toda a fé e fidelidade no nome do Senhor ou não. Deuteronômio capítulo 8, lembra que Deus colocou o povo no deserto para viver no meio de escorpiões, serpentes, passar fome e sede, colocou que não tinha nenhum tipo de recurso de vida, só para saber o que estava dentro do coração deles. Da mesma forma, Cristo foi tentado quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, quando foi batizado nas águas, quando se apoderou dele em forma corpórea, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba. Foi o próprio Espírito de Deus que conduziu ele para ser provado, para ser tentado no deserto por 40 dias. Entenda, o diabo só tem poder na sua vida se Deus permitir. Toda aprovação, toda dificuldade, toda opressão, tudo que acontece sobre a sua vida é permissível por Deus. Se Deus não permitir, o diabo não lhe toca. Se Deus não permitir, o diabo não tem poder de te influenciar, de manipular, de tocar a sua vida, destruir a sua vida. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. O amor de Deus está sobre a vida daqueles que são fiéis. O amor e a glória de Deus está sobre a vida daqueles que são fiéis. Mas pastor, Deus não ama a todos? Ama. Mas ele recompensa a todos? Não. Só os que são fiéis. Só os que decidem renunciar a si mesmo. Só os que decidem carregar a sua cruz. É só no fim dessa jornada, dessa caminhada árdua, difícil, que esses 4 jovens tiveram, que eles tiveram as suas recompensas. Na vida espiritual é igualzinho. Renuncia-se. Renuncia o seu ego, o seu orgulho, renuncia tudo aquilo que te influencia e te faz pecar perante o Senhor. Toma a sua cruz diária, vive uma vida de santidade, de obediência, de fidelidade para a palavra de Deus. Que no fim da sua jornada, no fim dessa caminhada, a Bíblia diz que tem coroa te aguardando. Você entrega a cruz e toma uma coroa da parte de Deus. Existe fidelidade do Senhor encontrando a sua história. Existe fidelidade do Senhor encontrando a sua vida essa noite. Em nome de Jesus, não se corrompa. Por mais que todo mundo faça e fale que é bom, que é gostoso e não tem nada não, mas é errado, não faça o que é errado. O errado continua sendo errado. Não muda os valores, porque continua sendo errado mesmo que todo mundo faça. Continue vivendo e praticando o que é certo. Continue praticando o que é justo, o que é louvável aos olhos do Senhor, o que condiz a palavra do Senhor. Por mais que ninguém ao seu redor queira fazer mais, por mais que ninguém ao teu redor concorde mais, porque, não, mas você é um medida santo, continue sendo santo. Você tem paz com todo mundo, não tem igreja com todo mundo, continue tendo paz com todo mundo. Mas você fica abençoando todo mundo, continue honrando os pobres necessitados, continue amando o próximo. Não importa o que os outros pensem a teu respeito. Não importa o que os outros julguem a tua pessoa. O importante é você ser provado e aprovado pelo próprio Deus. Glória a Deus. Existe recompensa, irmãos. Existe coroa, irmãos. Existe galardão, irmãos. Existe da parte do Senhor a tua vitória. Recebe em nome de Jesus. Não se embarace com esse mundo. Não se embarace com o pecado desse mundo. Mas viva uma vida cheia do gozo, da presença e da glória do Senhor. Viva e ande em fidelidade com o poder dessa palavra, para que o nome do Senhor Jesus seja enriquecido e engrandecido na sua vida. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa envolver cada um dos seus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.